Capítulo 17. Quinto código da felicidade. Felizes os que têm compaixão, porque serão abraçados. O sol das 10 horas da manhã era penetrante na montanha onde acontecia a análise do mais longo e enigmático discurso de Jesus. Alguns encobriam o rosto com lenços ou chapéus. Outros colocavam as mãos sobre as sobrancelhas para suportar a luminosidade. Embora o ambiente fosse fisicamente desagradável, era emocionalmente refrescante. Homens e mulheres de todas as nações se apinhavam para ouvir Marco Polo e seus amigos. Assim como todos os que ousavam discutir, opinar e compartilhar suas experiências, celulares e câmeras transmitiam essa sopa de conhecimento para todo o mundo. Milhões de pessoas do outro lado do planeta estavam acordadas para assistir ao evento ao vivo. Todos queriam conhecer as intrigantes ferramentas do homem mais feliz do mundo. Descobriram a mais simples e mais vital das verdades: o verdadeiro sucesso é ser feliz. Todavia, a felicidade estava nas páginas dos romances, nas letras das músicas, nas teses da filosofia, nas homílias dos teólogos, mas raramente na biografia da personalidade humana. Os códigos da felicidade do carpinteiro de Nazaré explicavam algumas das causas desse paradoxo. O quinto código de Jesus é bombástico. Felizes os que têm compaixão, porque serão abraçados. Cedo ou tarde, todos precisarão de compaixão. Duvidam? Não há intelectuais que a certa altura não tenham as próprias loucuras. Não há calmos que não tenham seus surtos de ansiedade. Não há líderes que não venham a ser derrotados. Não há celebridades que não caiam no anonimato, sem aplausos, ainda que no pequeno palco de um túmulo. Marco Polo continuou, dizendo que, de acordo com o mestre dos mestres da emoção, a felicidade não pertence aos justiceiros, mas aos generosos. Não é conquistada pelos que julgam, mas pelos que abraçam. Não é apossada pelos que gravitam em sua própria órbita, mas pelos que têm compaixão pelos demais. O isolamento social retira o oxigênio da emoção. A compaixão o fornece. Muitos intelectuais são infelizes porque ficam enclausurados em suas universidades ou em seus laboratórios. Não sabem se doar para os alunos nem para seus íntimos. Muitos líderes católicos, protestantes, judeus, ortodoxos, budistas também são depressivos porque gravitam em torno da órbita da sua história e dos seus dogmas, não se importando com a dor dos outros. Quem se preocupa com as massas, mas não individualiza o ser humano, é um infeliz. Jesus viveu seus códigos da felicidade na plenitude. Saía da sua agenda para aliviar um leproso. Sofia ficou sensibilizada com a introdução desse código. As pessoas nas redes sociais têm uma falsa sociabilidade, patrocinam um isolamento subliminar. Tem contato com muitos, mas raramente é profundo. O egocentrismo está em franca ascensão. Sob o ângulo da gestão da emoção, os que praticam o culto ao próprio ego são infelizes, são mal resolvidos, frágeis, péssimos pilotos de seu veículo mental, completou o psiquiatra. Era a primeira vez que se falava que pessoas autoritárias e ególatras eram frágeis. O debate quebrava paradigmas. Sob essa ótica, ditadores como Hitler e Stalin, antes de serem carrasco da sociedade, eram algozes da própria felicidade. Só uma pessoa desprendida do poder é capaz de ser feliz, concluiu o Dr. Thomas, o professor de Harvard. Estou perplexo com esses códigos, comentou o Dr. Roberto Dawkins, o famoso especialista em genética evolutiva, que muitos acreditavam ser ateu por seus embates constantes com os criacionistas. Dawkins, você aqui? Não suportei a curiosidade, Marco Polo. Vi alguns dos seus debates e resolvi comparecer. Mas o que despertou sua curiosidade, meu amigo?
Assim como você, não vou entrar na seara religiosa, mas esse Jesus, analisado pela psiquiatria e pela psicologia, perturba os parâmetros que permeiam a humanidade. Perturba inclusive as teses mais importantes da teoria da evolução. Os mais fortes e adaptados são os que tiveram as benesses de mutações aleatórias, privilegiadas e foram capazes de transmitir para sua prole, e apenas para ela, suas habilidades de sobrevivência. Enfim, o gene é marcadamente egoísta, mas é incrível saber que para esse mestre da emoção, os mais adaptados são os que usam suas habilidades para promover os diferentes. Os mais evoluídos são os que choram pelas necessidades dos outros. Os mais fortes e felizes são os que pensam menos na própria sobrevivência e mais nos que vivem na periferia da sociedade. Que loucura é essa? Charles Darwin ficaria surpreso, muito surpreso com essas teses, e creio que os religiosos mais ferrenhos também. Eu também tenho ficado pasmo com esse homem famosíssimo e desconhecidíssimo em sua mente. Ele estava profundamente preocupado com a evolução intelectual e emocional da humanidade. Através de suas ferramentas, essa evolução deixa de ser um dom ou um privilégio de uma casta e passa a ser um exercício diário de quem quer ser protagonista do altruísmo, da solidariedade, da generosidade, do amor, afirmou o pensador da psiquiatria. Era de se esperar que quem tem mais contato com a morte e com as dores dos outros fosse mais infeliz, pois está exposto a mais estímulos estressantes. Mas ao desenvolver esses códigos, pode se tornar mais seguro, resiliente, realizado, feliz. Então Jesus não exaltou, como o cristianismo me ensinou, a miséria, a pobreza material, os excluídos. Queria que todos fossem felizes, realizados, bem-aventurados. Ele lutava pela evolução do ser humano, pelo crescimento intelectual, pela saúde emocional da humanidade. Ponderou Helena, uma professora russa de pedagogia. As pessoas começaram a pensar criticamente. Como Jesus poderia ensinar a sociedade se ele mesmo era bizarro, atípico, um corpo estranho no tecido social? Indagou Marco Antônio, um empresário de Roma. Pelo contrário, afirmou Marco Polo, ele era crítico nas loucuras sociais, mas era de uma sociabilidade surpreendente. Os teólogos torceram o nariz para essa afirmação. O doutor Alberto comentou: que base você tem para afirmar que Jesus era sociável? Qual é um dos apelidos mais fascinantes que Jesus já recebeu? Indagou Marco Polo. Muitos nem sabiam que ele tinha recebido um apelido. Ninguém respondeu nada. Diante disso, o próprio psiquiatra respondeu: apelido de beberrão e glutão. Dr. Robert Dunks deu longas gargalhadas. Beberrão e glutão? Não é possível. É verdade, confirmou o teólogo do Vaticano, Dr. Alberto. Pode ser um apelido injusto, mas como psiquiatra alegro-me com esse apelido, pois ele indica claramente que Jesus era sociável, não um sujeito estranho. Não vivia enclausurado. Pelo contrário, amava estar com pessoas, gostava de festas e jantares. Lutava contra a pobreza emocional e física. Ele foi o mestre da felicidade, o poeta do prazer de viver, o apóstolo da saúde mental. Esses debates também estão me deixando sem fôlego, disse um professor de filosofia da Universidade da Flórida. Herbert, perito em história da ciência, confirmou: quando você comentou o primeiro código, esvaziar o ego, entendi porque as grandes descobertas nas ciências ocorreram antes dos 30 anos, inclusive a teoria de Einstein, que tinha 27 anos na época. Quem não se esvazia de si mesmo adquire vícios interpretativos, asfixia a própria imaginação, se torna um repetidor de dados.
Agora, quem não acolhe os diferentes, quem não tem compaixão pelas falhas dos outros, será assombrado pelas próprias falhas. Tem razão, os justiceiros vivem sós, afirmou Marco Polo. Há pessoas justiceiras que me dizem: eu não levo desaforo para casa. Eu respondo: é claro, você é um desequilibrado, não tem autocontrole. Quem reage pelo fenômeno bateu, levou, é predador daqueles que o contrariam. Pessoas maduras não levam desaforo para casa, mas não porque ferem quem os feriu ou pagam com a mesma moeda, mas porque aprendem a proteger a própria emoção, a não comprar o que não lhe pertence, comentou Sofia com argúcia. Pessoas de todos os povos bebiam as palavras dos pensadores. Chineses que eram impulsivos aprendiam a ser mais tolerantes. Japoneses que eram introspectivos se tornavam mais sociáveis. Russos que eram explosivos abrandavam seu ânimo. Americanos que eram altivos colocavam-se como seres humanos em construção. Depois disso, Marco Polo mais uma vez comentou a síndrome que está na base das violências sociais, das guerras, do autoritarismo, do terrorismo, dos preconceitos, dos suicídios e homicídios. A síndrome predador-vítima, os 4 copilotos do eu, o gatilho mental, as janelas da memória, a âncora e o alto fluxo, que são vitais para o funcionamento da mente e para transformá-la numa usina de pensamentos e emoções, podiam fechar o circuito da memória. Encarcerar o eu, fazê-lo reagir instintivamente como um predador voraz ou uma vítima incapaz de se reinventar. Disse que era fascinante saber que, através de seus códigos, Jesus estava tentando não apenas viabilizar a espécie humana, mas fazer com que ela evoluísse. Não apenas queria se sacrificar por ela, mas ensinar-lhe a pensar, a ser nobre e inteligente. Ao ensinar os códigos da felicidade, ele estava tentando evitar o racionalismo agressivo. Até na mais famosa oração da história, o Pai Nosso, também proferida no Sermão da Montanha, ele estava prevenindo a síndrome predador-vítima. Quando falou em o pão nosso de cada dia, ele se referia também a fazer dos códigos da felicidade um nutriente diário. Todos os dias, seus alunos deveriam se esvaziar de si mesmos, serem conformados, ser regado à paciência, ter fome e sede de justiça, ser repletos de tolerância e compaixão. Mas quem se nutre com esses códigos? Há 800 milhões de famintos fisicamente e bilhões de famintos das ferramentas de gestão da emoção. Na oração Pai Nosso, Jesus ensinou: perdoai os que ofendem e serão perdoados. Todos os dias era o momento de perdoar e se perdoar, discorreu o Dr. Alberto. Agora, à luz da psicologia, entendi esse texto que tanto li, afirmou o Dr. Thomas. Para Jesus, quem não exercita o perdão aos outros não apenas não receberia o perdão de Deus, como pior ainda, não receberia o próprio perdão. Quem é radical com os outros é implacável consigo mesmo. Como estamos aprendendo aqui, quem cobra demais dos outros é um agiota da própria emoção, afirmou ainda o neurocientista Michel, arrancando aplausos da plateia. De repente, Dr. Kleber, um médico canadense, comentou: sou neurocirurgião, opero o cérebro, extirpo tumores, disseco aneurismas, mas não sabia que o cérebro tinha tantos segredos. Sempre critiquei teóricos da psiquiatria e da psicologia que eram muito filosóficos, mas aqui, apesar de os fenômenos abordados atingirem a complexa fronteira da construção de pensamentos, são lógicos, compreensíveis e têm ferramentas práticas. Olhando para sua esposa, ele confessou: não consigo controlar o meu ciúme. É verdade, afirmou ela. Agora sei o que acontece quando perco o autocontrole, afirmou o marido. O gatilho dispara, encontra uma janela killer, a âncora se instala e fecha o circuito. Em seguida, o alto fluxo começa a ler e reler essa janela.
Em vez de me nutrir com esses códigos, me nutro com o meu lixo mental. Mas, antes de namorar alguém, preciso namorar a vida. Os presentes aplaudiram a inteligência e a sinceridade do neurocirurgião. Marco Polo comentou que estamos na era da saturação do cérebro. No passado, o número de informações dobrava a cada 200 anos. Hoje, dobra a cada ano. Não é suportável. Então, uma executiva japonesa chamada Kyoni comentou: no Japão, diversos profissionais não têm compaixão por si mesmos. Vivem para trabalhar em vez de trabalharem para viver. Em seguida, derramou algumas lágrimas e contou sua comovente história. Meu irmão mais novo trabalhava 14 horas por dia. Seu superior lhe dizia: vá descansar. Mas descansar lhe dava um sentimento de culpa. Queria ser o melhor, o exemplo máximo, o que mais cedo chegava e o que mais tarde saía. Era ótimo para a empresa, mas péssimo na hora de cuidar da única empresa que não podia falir, sua mente. Seu corpo não suportou. Por fim, infartou no trabalho, deixou 2 filhos. Infelizmente, estamos na era do esgotamento cerebral. E isso não apenas por causa do excesso de trabalho laboral, mas em especial pelo excesso de trabalho mental, grande parte causado pelo uso excessivo de internet e smartphones. Muitos têm a T alta, disse Marco Polo, sem dar maiores explicações. Logo veio um questionamento. Uma jovem de 29 anos, atriz de Hollywood, indagou: a T alta? O que é isso? A T é a abreviatura da aversão ao tédio. São pessoas que não conseguem ser amigas de si mesmas. Suas maiores fãs, seus melhores palhaços, seus mais inteligentes contadores de histórias. Elas não se interiorizam, não relaxam, não aquietam a mente. Enfim, têm aversão à prática da atenção plena. Xi, minha T é altíssima, retrucou a atriz. Praticamente todos tinham a T alta, inclusive os cientistas presentes. Se você é incapaz de ficar pelo menos 1 hora por dia sozinho, sem fazer qualquer atividade profissional, sem usar o celular, sem entrar nas redes sociais, você é um imigrante em seu planeta cérebro, um forasteiro da própria personalidade, explicou Marco Polo. Pessoas assim não se amam, não cuidam da própria saúde emocional, pensam em excesso e sem controle, por isso tem alto índice G, gasto de energia emocional inútil. A plateia quase não respirava de tão atenta que estava. Marco Polo parecia usar um bisturi para dissecar as loucuras humanas, inclusive as dele. Meu Deus, esta geração não sabe conviver consigo mesma. O que estamos fazendo com nossos filhos? Eles não param quietos, não se curtem, detestam o silêncio, comentou Teresa, uma empresária. Desesperada, indagou: mas essa agitação tem cura? Não falamos de cura em psiquiatria e psicologia. Falamos em reescrever nossa história, reorganizar nossos conflitos, resgatar a liderança do eu. Então Sarah, uma professora de psiquiatria da Inglaterra, que estava presente em todos os debates, comentou profundamente comovida: tenho uma filha de 14 anos. 5 minutos sem atividade, ela já grita angustiada. Não tem nada para fazer nesta casa. Vive agitada, desanimada, sequestrada em seu mundo. Ela não tem grandes conflitos, não passou por perdas nem privações. Não sou apenas eu quem afirma isso. Todas as psicólogas que atenderam também. Eu, como professora de psiquiatria, sei que ela não está deprimida, pelo menos classificamente. Hoje entendi que ela está esgotada com a T alta e alto índice G. Os pais da psiquiatria e da psicologia não previram esse esgotamento cerebral na modernidade. Esse autoabandono na sociedade de consumo, essa contração no sentido existencial na era das redes sociais, essa epidemia de desânimo e de suicídios. Marco Polo ficou impressionado com a exposição clara e honesta de Sarah. Os pais da psiquiatria e da psicologia foram notáveis em estudar o processo de formação da personalidade
em analisar os traumas e classificar as doenças, mas não estudaram sistematicamente a formação do eu como autor da própria história e como gestor da emoção. Isso impediu a produção de ferramentas para a prevenção de transtornos psíquicos e a produção da homeostase do cérebro. À luz desse conhecimento, entendemos que milhões de seres humanos podem ter uma vida emocional miserável, mesmo sem terem passado por traumas na infância ou por avarias na formação da personalidade. Era um novo conceito, um novo paradigma. A psiquiatria e a psicologia têm sede de encontrar diagnósticos, de detectar doenças mentais, sem saber que o maior problema psiquiátrico e psicológico não são as doenças, mas deixar de desenvolver um eu, que dirija com inteligência crítica o veículo mental. Um eu capaz de reeditar as janelas da memória, de proteger a emoção, gerenciar os próprios pensamentos e reescrever a própria história. Sem gestão da emoção, casais só botam seus romances, jovens esgotam o próprio cérebro e crianças asfixiam sua criatividade e sua capacidade de brincar. Sem gestão da emoção, as pessoas não tranquilizam a mente, têm asco ao tédio e à solidão. O tédio e a solidão brandos são fundamentais para a interiorização, a reorganização do pensamento e a criatividade. Quem não consegue ficar a sós consigo mesmo, não cria, não engravida de novas ideias, torna-se um zumbi social. Infelizmente, os dramáticos zumbis de Hollywood pareciam ter saído das telas do cinema e entrado nas telas da sociedade real.